Só um minutinho aí, Daniel. Ah, agora sim. Iniciou aqui a gravação, depois que eu vi aqui que não tinha startado. Então, aproveitando que começou aqui a gravação, deixa eu já compartilhar aqui a aba do navegador. Tá aparecendo aí, né, Daniel? Direitinho aí, né? Se ficar preto, às vezes ele dá o Teams ele dá um bug e às vezes a tela de compartilhamento ela fica preta para vocês. Sim, dá pra ver. Aí, mas tá ok, né? Aí vocês me avisam aí, se ela bugar, se ela ficar preta aí, deixa eu só movimentar aqui, Desconectei sem querer. que às vezes ela dá uma travada. Ok. Então, voltando aqui, Daniel, é porque como eu não estava gravando, eu vou ter que explicar de novo aqui. Então, assim, como o cronograma lá ele estava desatualizado, né? Daí eu fiquei preocupado de vocês ficarem desassistidos, então eu já deixei essa aula aqui, já gravei essa, mas foi bem rápida mesmo. Eu fui bem sucinto. Eu pegava cada atividade, né, nessa disciplina aqui, ó. Ela é bem rápida e ela tem três atividades, né? Aparentemente, parece como se diz, que é muita coisa, né? Mas aí o que que eu fiz? Nessa aula rápida aqui, eu resolvi, né, um ou dois exercícios aqui de cada um, né? Explicando os princípios, mas foi bem rápido. Aí por isso que eu deixei nossa primeira aula aqui, né? Foi da semana passada, efetivamente, né? Daí eu comecei a falar dos conceitos. Deixa eu já abrir uma atividade aqui. Eu fiz aquela nossa pastinha de atividade. Ué, a gente até parou aqui. Beleza, agora deixa eu compartilhar tudo aqui com vocês. Deixa eu só procurar aqui uma norma. Eu vou ter que usar a norma antiga, pessoal, porque eu não tô achando. Foi até eu baixar aqui a norma, a da Equatorial aqui, até eu encontrar. NTC. Vou ter que pegar a antiga, que é a 04. Não, a 05 quer dizer que aí vai fazer sentido. Eu falando de contrato de demanda. Deixa eu ver se ela está por Sim. aqui. Realmente não está aqui não. Deixa eu. Que ela é a outra parte do nosso quebra-cabeça aqui. Já que eu coloco ela aqui pra gente. Essa norma aqui é importante aqui para. Tô sem minha outra tela aqui, tá difícil achar. Achei aqui. Selg. Vou até copiar ela aqui, já deixar na nossa pasta aqui de eficiência. Ok.
Vamos lá. Se desculpe aí, pessoal, que atualizou aqui o Teams, agora está nessa outra versão. Vamos lá. Agora vai. E se precisar de algum áudio aqui de algum vídeo aqui, por enquanto não vamos precisar, não. Então vamos lá. Na aula passada aqui, aí eu finalizei, né, falando sobre a fundamental, né, que é eles chamam a fundamental é chamada também de primeiro harmônico. Os harmônicos de ordem ímpar, os harmônicos de ordem, né, alguns de ordem par aí, né, o ímpar a partir do 3, né, e os de ordem par a partir do segundo, são esses picos de tensão aqui que eles vão deformando a onda, ou seja, se a gente tem aqui a tensão RMS, a maioria dos equipamentos, né, que a gente utiliza, os multímetros, né, vamos dizer assim, vatímetro, né, que aí ele verifica a tensão e a corrente ao mesmo tempo, né, com o valor da tensão e da corrente, a gente consegue lá na IHM dele, né, a gente consegue visualizar o valor da potência, né? Então, na maioria deles, eles mostram a tensão RMS, igual a gente comentou, né? 220, se for a tensão de pico, né? A gente vai precisar de um equipamento mais especializado, que no caso seria Voltei. um analisador de rede, né? Então, aí ele é a tensão de pico. Eu acredito que eu lembro que eu fiz a conta lá, né? Você pega a tensão RMS, que é a maioria dos equipamentos de medição visualiza, vai aparecer 220. Porém, a tensão de pico, né? A tensão verdadeira aqui vai ser 311 volts. Sempre o que aparecer na tela, né? Tirando o analisador de rede, né? Aí como é que foi a aula? Vocês já tiveram, né, uma aula presencial? Sim, mas só sobre fator de potência. Isso. Eu lembro, é o professor Kleuber, né? A gente fez Cleudson. um alinhamento, Cleudson, né? A gente fez um alinhamento e daí a gente já resolveu, como são duas atividades, né? A gente já resolveu fazer o alinhamento de todas aí, né? E daí eu mostrei para ele que tinha quatro opções, né? Dependendo do kit, né? Geralmente, dependendo da região aí, por exemplo, ali no Pará, a Ômega Energia, tem no Pará e tem no Rio de Janeiro, eles têm a usina eólica, né? Então, eles aproveitam, utilizam o kit de eólico, também tem a atividade lá com placa solar, né? Daí eu falei, ó, o melhor é vocês já fazerem as contas aí, né? Você reforçar com o pessoal como, né, que faz a correção do fator de potência, como, né, qual que é a lógica, né? Até nessas duas aulas, tanto na aula especial aqui, né, quanto na primeira aula aqui. Na aula especial eu demorei, falei assim mais rápido, né? Mas na aula específica a gente vai detalhar mais isso, né? Então, essa distorção do sistema, ela é inerente, ou seja, ela está no sistema porque a própria arquitetura, né, no final das contas, um, uma máquina elétrica em modo motor, né, quando a gente utiliza ele como motor elétrico, ele é um indutor, né? Ele é uma máquina indutiva. Então ele faz, né? Ele tem por isso que eu falei que ele tem um calcanhar de Aquiles. Ao mesmo tempo que ele fornece, né? Ele pega energia elétrica e gera energia mecânica, né? Para fazer rodar os nossos processos produtivos.
ele também injeta essa energia magnetizante que, né, que ele utiliza, né, para gerar o motor. Então, essa energia magnetizante é essa distorção verde que eu desenhei aqui, que são os picos de tensão, né? Então, e quando, aí lembra que eu falei, só faz sentido eu falar de fator de potência, né? De potência aparente, que é o S, né? Potência ativa que realmente realiza o trabalho, né? Que está um dos lados dos catetos, né? Está no cateto adjacente aqui ao ângulo, né? E já a potência reativa, né? Ela está no cateto oposto, ou seja, no lado oposto ao ângulo e o cálculo, né, ele é numericamente igual ao cálculo, né, as leis aí de Pitágoras, né, lá da geometria e da trigonometria também, né? Então, é bom a gente entender essa questão, né? Vocês aí, como eletrotécnicos, né, na formação de eletrotécnica, a gente a gente anda entre essas áreas, né? Anda entre a matemática, anda entre a física, né? Às vezes a gente fica meio, nossa, por que que eu utilizo geometria, né? Nessa área aqui técnica aqui, né? Porque ela é matematicamente, dá para eu dimensionar, né? Dá para eu projetar esse sistema fazendo cálculos matemáticos, né? A física, né? Se você for lá na definição da física, né, são fenômenos, ou seja, coisas que acontecem aí, né, no mundo natural. No caso nosso seria, né, seria as máquinas elétricas a partir dos princípios lá da eletricidade, né, em que elas são numericamente iguais a muitas das teorias matemáticas que a gente utiliza. A física é isso. Eu pego uma teoria matemática, ou às vezes até crio uma teoria matemática para explicar um fenômeno, né? O fenômeno que o fenômeno igual eu comentei na aula passada aqui, né? De magicamente essa bobina começar a girar. Então, todo, como diz lá já viram aquele canal lá do YouTube, o Rato Borrachudo, né? Todo o rolê, né, ele está na questão em que essa bobina, né, num eixo, ela começa a girar, né? Aí dependendo do tipo de construção, eu consigo um torque, né? Ou seja, eu consigo uma tração ali, e aí eu posso utilizar esse princípio físico e esse princípio matemático para modelar o sistema, eu posso utilizar, né, para eu não só modelar, mas projetar esse sistema, né? E o projeto, né? Ó, você já viram o projeto elétrico predial, você já viram o projeto elétrico industrial. É uma projeção. Tudo que lembra lá na física, lá, óptica geométrica, né? É tudo que é imagem virtual, né? É imagem projetada. A imagem em si, ela não existe. O que existe é o objeto, né? Então está projetado. O que existe é a planta, né? Aquela planta elétrica, seja ela predial, industrial, ou comercial, né? Essa planta, ela é tangível. Você consegue pegar, fazer a instalação, né? Fazer a modificação, mas o projeto ele é intangível, ele é uma projeção no campo das ideias, no campo dos cálculos, né, nos cálculos matemáticos, os cálculos físicos que eles descrevem, né, eles descrevem o fenômeno, né, e é apresentado na forma de desenho técnico, igual vocês viram lá em leitura e interpretação de desenho, né, existe um desenho técnico em que as NBRs, né, as NBRs são normas, né, são normas que foram compradas lá do I3E e foram traduzidas, né, foram compradas, traduzidas para o português e daí criou-se as NBRs. Daí as concessionárias de energia, ela pega essa NBR, compra, né, e faz um apanhado geral que a gente chama de norma técnica de distribuição, né, uma norma técnica da parte aí da área da elétrica, né? Então, a gente já tinha conversado aqui, né, sobre a indústria, eu expliquei os princípios, né? Então, a gente já sabe o porquê que existe essa distorção, por que que existe esse pico de tensão, né? Ou seja,
Até eu dei o exemplo na aula passada, ó, 580 volts aparece aqui no sistema, né? É uma distorção, né? É algo que o sistema que não está previsto, né? Então eu preciso retirar, já que o gerador, a máquina elétrica em modo gerador cria, eu preciso absorver do sistema essa distorção. Já que o equipamento da empresa que eu trabalho, é uma Cargill aí da vida, né? Eu trabalho nessa empresa, né? Então, eu tenho máquinas, né, que eu utilizo lá na linha de produção, então eu preciso o quê? Eu preciso extrair, né, essa energia magnetizante que ela pode não apenas como é que eu posso dizer? Me prejudicar, mas ela pode prejudicar outros clientes que estão no sistema. Aí por isso que apareceu a ideia, por exemplo, quando a gente um consumidor residencial, né? O que que o consumidor residencial ele faz? Geralmente o processo, né? Ele faz a instalação, né? A instalação, a parte mecânica, né? A construção civil, faz a hidráulica, né? Faz a parte elétrica. E daí, quando você termina a parte elétrica, se é uma residência comum, né? Aí, como é que a gente dimensiona isso, né? Aí, geralmente, a concessionária local, ela tem uma norma, até deixei aberto aqui, ó, que a gente vai precisar. Deixa eu pegar aqui a antiga, que é mais fácil eu sei onde estão as coisas. Então, aí, geralmente, uma residência comum não tem muita carga. Essa aqui é a norma antiga que a gente utilizava aqui. Hoje em dia, né, depois foi para a ANEEL, né, só que não é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, é outra concessionária. E recentemente aqui é a Equatorial, né? Mas só que essas normas são ipsis liter, praticamente a mesma coisa. O que eles mudam é o logo aqui, viu? Mas o corpo técnico, a parte técnica, o que está escrito aqui, ele foi tirada de uma NBR, né? Uma NBR 5410, por exemplo. Ele foi retirado de uma NBR e foi compilado no material que ele é disponível, né, para quem é da elétrica, para eletricista, para eletrotécnico, para tecnólogo em eletrotécnica e para engenheiro eletricista, né? Então, esse material técnico, ele trata sobre as regras de fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, mais conhecido como baixa tensão. Então, tensão secundária e baixa tensão é o que a gente conhece como monofásico 127 volts, né? Ou 220 volts. Tem região que é um pouco diferente. Região serrana, se eu não me engano, pela antiga Ampla, hoje em dia eu não sei qual que é a concessionária. 137 volts lá. Não é 127, é 137 lá. Aí beleza. Então, tudo no que tange a regras de fornecimento de energia em baixa tensão, toda concessionária tem esse documento que ele retira da NBR, né? Ele retira não só de uma, mas de várias NBRs, e ele faz um compilado em um documento igual a esse aqui, com 102 páginas aqui. Ok, professor, entendi, ó. Aqui a gente tem nessa parte aqui, ó, de como que realiza o cálculo, né? O algoritmo, deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem enxergar direito. Então, a gente tem aqui o algoritmo aqui do projeto, né? Provavelmente vocês já lidaram com ele lá em projeto predial, provavelmente deram uma repetida, né, nesse algoritmo lá em projeto elétrico industrial, né? Então, esse algoritmo, ele é o mesmo, né? Os princípios são os mesmos, que é que o cálculo de demanda, você tem essa regra aqui, ó, por exemplo, o índice A minúsculo, a iluminação e tomadas de uso geral. Existe uma tabela que tem essa regra, né? Existe um cálculo, aí esse cálculo foi compilado e foi transformado em uma tabela. Basicamente, muita coisa da elétrica você calcula, mas você pega a norma local, a norma técnica de distribuição local e pega as suas particularidades dentro do geral e aplica lá no projeto, né? E no de eficiência energética não é diferente, não. Para você saber, ó, por exemplo, essa aqui eu vou ter que aumentar um pouco aqui.
para você saber que tipo de cliente você se enquadra, toda concessionária, né, a Energisa, a Neoenergia, estou falando das que eu estou lembrando de cabeça, Equatorial, a Enel, tem uma chinesa aí que eu esqueci o nome, é uma com um logo verde lá, tem uma chinesa aí também, né? Então, Aqui, todas no, elas, aqui na minha região, norte e noroeste do Espírito Santo, é a Santa Maria. Santa Maria, né? É uma Eu não sei se empresa. é essa. Eu sei que tem uma Não, que é. não, mas essa não é porque não é verde, é amarelo e cinza. Ah, eu sei que tem uma. Até quando eu fiz um serviço, aí eles fornecem pra gente, né? Quando a gente foi devolver o uniforme, foi devolver o capacete de segurança, eles falaram: não, não precisa devolver, não. Quando vocês voltarem, for fazer outro serviço, vocês já tem, né? Então a gente ficou lá com roupa, aquelas roupas com tratamento anti-chama, né? Que ela parece um brim, né? Só que aí eles lavam ela num um produto, né? E esse produto evita com que o tecido ele vire um pavio, né? Ele queime, ele só se desfaz, ele não fica queimando, né? Então, Você sabe de qual estado que é essa empresa verde que comentou? paz, eu não lembro, eu não, eu sei que é uma chinesa, eu sei que ela é chinesa aí, de distribuição. Depois eu dou uma pesquisada aqui. Então, para a gente não perder muito o foco, então, todas essas concessionárias, independente do nome, elas têm uma norma técnica de distribuição que tirou de uma NBR e compilou e fez a personalização para a sua concessionária, né? Então, todas elas têm uma tabela parecida com essa, ó, limitação de fornecimento e dimensionamento de edificações individuais. Então, ó, você tem aqui M quer dizer monofásico, ou seja, uma fase. O B quer dizer bifásico, ou seja, você vai utilizar duas fases e um neutro, né? O T quer dizer trifásico, e você tem o número, né? A letra é para dizer se é monofásico, se é bifásico ou se é trifásico. O número quer dizer o nível, ou seja, a sua carga, a sua potência elétrica, né? O pessoal chama muito potência elétrica, dá também o nome de carga, né? A parte de carga elétrica, porque vem lá da física, a mecânica, né? Parte da mecânica, o pessoal fala muito de potência, né? Eles falam de carga, né? Porque, né, relacionado à massa, relacionado a peso aí, né? Então, o tipo de potência que esse cliente M, né, no caso de monofásico, ele tem, ó. Ele tem geralmente uma potência até 5.000, né? 5.000 watts ou 5 quilowatts. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver um chuveiro de 4.400 não sobra mais nada, né? Eu já, praticamente, eu sou quase um cliente, né? Um cliente M1, né? Não, e digo mais, eu já vi chuveiro aí de 7.600 volts ou volts não, watts, né? Se fosse 7.000, ele ia ser ligado lá na média tensão, ó. Pra você ver o tanto que uma unidade de medida, ela muda, né? Ela muda o entendimento, né? 7.000 watts de potência, né? Então, se eu tenho um chuveiro de 7.000 watts, eu não posso mais ser M1. Então, eu tenho que ser categoria M2, ó, com carga de 5,1 quilowatts, né, até 9 quilowatts de potência. Então, quanto mais cargas, ou seja, mais equipamentos de basicamente iluminação, né, e equipamentos, né, de uso específico, né, ar-condicionado, chuveiro, né, equipamentos com a potência geralmente acima de 1.200, se não me falha a memória, né, eu já posso começar a considerar esse equipamento de uso específico, né? Então, você está vendo que como se diz, o projeto elétrico predial, ele anda junto os princípios, né, com o projeto elétrico industrial. Por isso que vocês viram lá em projeto elétrico industrial coisas relacionadas, por exemplo, a você fazer cronograma de ações, né? Tem uma tarefa lá que fala de cronograma de ações, tem outra tarefa que fala de você literalmente fazer o memorial descritivo, né?
para você aprender o que que é um memorial descritivo, para que que ele serve, né? Geralmente, se eu sou acima de categoria T4, né? Primeiro, eu já tenho que eu já preciso ter um projeto aprovado. Geralmente, até categoria T3, esse cidadão aqui, ele só faz a instalação, né? Obviamente, né? O mais sábio é contratar alguém da área, um eletricista, ou um eletrotécnico, ou um engenheiro eletricista, para fazer o projeto, né? E outra pessoa também para fazer a execução. E daí, se eu sou acima do T4 aqui, né, para esse tipo de categoria, esse cliente está vendo que a carga ela vai aumentando e eles alternam aqui entre ela, eles mostram ela em potência ativa, né, e potência aparente. Lembrando que quando eu lido com circuitos de tensão e corrente alternadas, faz sentido a teoria, né, e eu falar de correção do fator de potência, né? Igual o professor lá do presencial, lá na terça-feira, né? Eu vi o cronograma de vocês, né? Ele ministrou a aula lá. Aí por isso que eu bati na tecla na primeira aula para explicar o porquê que você tem que fazer a correção do fator de potência. Porque existe energia magnetizante que ela é gerada pelo gerador elétrico e existe também energia magnetizante que ela é utilizada para eu mover a máquina elétrica quando eu utilizo uma máquina elétrica em modo motor num equipamento da empresa, né, ao qual eu trabalho, né, a empresa, né? Então, esse princípio de funcionamento, ele naturalmente ele libera campo eletromagnético. Provavelmente o professor deve ter falado da regra da mão direita, né, em que eu tenho um condutor elétrico, né? E principalmente se for alternado, né? Eu tenho um condutor elétrico e a corrente elétrica em volta dela tem o quê? Tem um campo eletromagnético, né? Esse é o princípio, né? O princípio de que emana campo eletromagnético, por quê? Porque os elétrons livres, na hora que eles estão potencializados e também na hora que eles estão, principalmente o circuito está ligado, né, que é eu tenho corrente elétrica, porque quando o circuito está desligado, o pessoal fala que o circuito está a vazio. Por exemplo, eu tenho um transformador a vazio. Quer dizer que esse transformador ele está gerando potencial elétrico, mas não tem nenhum equipamento sendo ligado ao secundário desse transformador. Do mesmo jeito, né, que o circuito, por exemplo, uma máquina está rodando a vazio. Essa máquina ela está funcionando. Só que, por exemplo, vamos supor que essa máquina ela é uma esteira de um processo produtivo. Então eu não tenho nada trafegando nessa esteira, né? Uma esteira lá onde tem um sensor, um separador, né? Provavelmente vocês viram esses princípios lá na UC lá de acionamentos elétricos e pneumático, né, e hidráulico, né? Você tem um sensor ali que vai separando. Então, e você tem o quê? As peças sendo produzidas em cima da esteira, elas têm peso, né? Elas têm massa, então elas vão o quê? Elas vão provocar o quê? Uma resistência na esteira e, consequentemente, uma resistência lá na máquina elétrica que faz essa esteira funcionar, né? Então, se eu não tenho nada ali, ela está vazio. Sempre quando vocês ouvirem esse termo, né, na área de vocês, não, o motor está vazio, quer dizer que esse motor, provavelmente, ele roda um processo, né, literalmente, né, um processo produtivo, alguma coisa, e não tem carga mecânica se opondo, né, que aí ele vai aumentar o torque. Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa hidrelétrica, né? Não, o gerador está vazio, quer dizer que ele está gerando energia, porém não tem cliente nenhum ligado por algum motivo. Provavelmente, às vezes, a chave e faca lá da hidrelétrica, elas estão abertas. Tem uma chave, a gente chama de chave de faca, mas ela é magnética. Ela tem um terminal parecendo uma letra C e o outro terminal é uma esfera. Aí
o campo ela não toca literalmente o barramento, mas o campo eletromagnético ele transfere potência para outra parte lá da chave. Geralmente você tem isso em geradoras de energia, né? Aí pode ser hidrelétrica, pode ser solar, até que não. Mas se for o sistema de conversão, né? Mas é uma geradora de energia, né? Seja uma hidrelétrica, uma termoelétrica, ela tem esse equipamento que ele vai acoplar ao sistema elétrico. E se eu não tenho ninguém consumindo, quer dizer que o sistema está vazio, né? Então, se eu tiver até essa carga aqui, ó, o T3, não, hoje em dia é o T4. Até essa carga aqui, eu não preciso aprovar o projeto na concessionária local de energia. Ou seja, se eu tenho até essa carga aqui, ó, até de 66 kVA, aqui eles já começam a colocar ele em potência aparente, né? Então quer dizer que eu vou instalar esse circuito elétrico nessa edificação, nessa indústria, ou nessa casa, ou nesse condomínio, e eu não vou precisar, se for indústria, seria uma indústria bem pequena, né? Mas nessa unidade, né, consumidora, né, eu vou instalar e eu não vou precisar ir lá no setor de aprovação e entregar para o técnico, para os técnicos lá, ó, independente se é engenheiro ou se é eletrotécnico, eles chamam lá de técnico, né? Entregar para os técnicos da área para eles fazerem a avaliação e a aprovação desse projeto. Ah, entendi, professor. Ainda tem outro critério que é bastante utilizado, ó. Eu vou lá para a página final aqui, ó. Deixa eu ver, tem uns desenhos aqui. Se não me falha a memória, era aqui. Aí era para estar aqui. Que mostra uma medição agrupada aqui. Vou pegar os desenhos, eu sei que tem o desenho. Isso, o que que é isso? Medição agrupada é de comer ou passando cabelo? Aqui, ó. Lembra, você é até categoria T4. Aí vamos supor que você tem, vamos pegar a onda do momento, kitnet, né? Ou kitnet, ou um pequeno prédio aí que tem poucos apartamentos, né? Você tem a entrada geral e você tem aqui, ó, seis consumidores, né? Seis consumidores monofásicos, né? Na verdade, pode até ser polifásico, viu? Então, se eu tiver até seis consumidores por categoria T4, eu não preciso ir na concessionária e aprovar o projeto. Eu não preciso gerar, no caso da engenharia elétrica, né, uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. No caso de vocês, eletrotécnico, eu não vou precisar gerar uma RRT, né, que é um registro de responsabilidade técnica. A mesma coisa, só que, né, como hoje em dia está separado do CREA, né? É o CFT, né? O Conselho Federal dos Técnicos, né? Não está mais no CREA. Então você gera uma RRT, né? Ah, entendi, professor. Então quer dizer que eu sou categoria T4 e eu tenho até seis medições, né? Seis, por isso que fala que ela é agrupada. Ela tem um geral e eu tenho o quê? Uma única entrada de energia fornecendo energia para seis consumidores individuais na forma de kitnet. Ah, professor, saquei. Vamos voltar lá pro um aqui. Entendi, professor. Tem que ter até essa carga aqui e até seis. Se eu tivesse ali sete, né, sete ou oito, aí provavelmente não, você já tem que ter projeto, né? Ah, então quer dizer que aí eu teria que fazer um projeto elétrico e eu teria que ir na concessionária, gerar uma RT, né? Uma anotação de responsabilidade técnica, e junto com a RT eu preciso também fazer o memorial descritivo.
Ah, professor, então quer dizer que é o memorial descritivo, projeto elétrico, a anotação de responsabilidade técnica, que ele é um documento no final das contas. Hã? Pois não? Tem alguma pergunta? Professor, eu Sim. acabei saindo. O que faz demandar a carga do meu, no caso, a potência do meu transformador, da instalação? De baixa, de média tensão, no caso. Tá falando é dimensionar? Ou Assim, a como que eu concessionária. sei? Isso, a concessionária ela vai me passar uma. O senhor falou que até 20 a 25 não precisa de projeto, no caso? Então, não, esse eu tô falando para consumidores em que ele vai pegar, ele vai aprovar o projeto, né? Isso. Só que nesse caso, esse consumidor aqui, ó, Uhum. ele hoje em dia ele vai fazer RT, né? Vai fazer RT, vai fazer o Isso, projeto e vai fazer o memorial descritivo e ele isso, vai aprovar. Porém, como a carga dele ainda é baixa, né? O isso. T4, Uhum. ele não precisa pedir um terceiro documento, né? E geralmente é uma aprovação que você faz antes mesmo de entregar a RT, o memorial e o projeto elétrico, que Uhum. é a liberação de carga. Aí a liberação de carga é isso que você está perguntando, que é o transformador. Aí você Transformador, vai entendi. olhar no seu projeto e vai ver qual que foi a demanda, qual que é a potência que eu tenho, né? A potência aparente, né? O S, né? Isso. Para o Uhum. projeto, aí a partir dessa potência aparente Aparente. eu vou descobrir que transformador que eu vou usar. E é agora que eu vou entrar, né, Tranquilo. literalmente na parte. Não, mas foi bom você ter perguntado isso aí. Aí, Obrigado. beleza, professor. Sou acima de T4 e agora, José, né? Tenho mais que 66 kVA. Então, o senhor está querendo dizer que acima desse valor eu já preciso fazer a liberação de carga e pedir um transformador para a minha unidade consumidora. Isso mesmo. Aí, no caso, eu estou pegando essa norma antiga aqui, né? Aí, dependendo da concessionária sua aí, né? Você vai ter que pegar um documento que às vezes nem a letra e nem o número aqui é o mesmo. Só para vocês terem uma ideia, a Equatorial aqui mudou tudo. Aí, existe essa norma aqui, aqui é chamada de 05, né? Lembra que eu mostrei aqui, ó, vou diminuir aqui, ó. Fornecimento, a 04 é fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição. Agora, a 05 é quando extrapola a categoria T4, ó. Fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição. Ah, professor, entendi. Tensão secundária é a baixa tensão. Isso. Tensão primária é a chamada de média tensão, que pode ser o 13,8. Maioria dos consumidores, eu sei que, acho que no Rio Grande do Sul, o único que eu tenho certeza, Rio Grande do Sul é em 34,5 kV. Aqui perto aqui tem uma cidade, tem algumas cidadezinhas pequenas aqui, tem entre Trindade, nossa, eu esqueci o nome da outra cidade lá. Aí eu sei que tem algumas indústrias lá que tem chama Britago, que aí eles produzem brita, né, que é número 0, número 1, número 2, né? Dependendo do número, você tem o tamanho do grão lá da brita, né? Então, eles pegam a energia, porque o circuito lá ele fica muito longe, né? E ele é literalmente como se diz, é na roça, né, no mato. Aí lá passa uma rede de distribuição de 34,5 kV. Aí é aquela história, né? O que temos para hoje, né? Então eles pegam da rede de 34. Mas se eu tiver escolha, o melhor é utilizar a rede de 13,8, né? Que é uma rede em que o transformador geralmente ele é menor, né? Você pegar um transformador de 75, não, deixa eu pegar aqui sei lá, um de 300 para 3,8 e um de 300 para 34,5,
é surreal. O tamanho assim é muito discrepante, muito diferente um do outro aí. Aí você vai vir numa tabela, aí é igual eu falei. Aí na sua concessionária você tem que descobrir que tabela que é essa. Aqui, se eu não me engano, acho que é a tabela 2. Tabela 3, aqui você escolhe o elo fusível, nada chave fusível, tabela 2. Não, não é essa. Isso aqui, ó. Aqui para a 05, né, que é fornecimento de energia em tensão primária, né, ou média tensão. Professor, eu vou fazer a pergunta, vou simular a pergunta de um aluno, e na verdade, quando eu fazia engenharia elétrica, eu fiz essa mesma pergunta, que eu não sabia, né? Professor, então quer dizer que esse fornecimento em tensão secundária, eu vou ligar os equipamentos, vou ligar o ramal de entrada da concessionária, da empresa, né, ou do cliente, eu vou ligar direto no 13.8, você liga direto, porém, esse transformador que você vai escolher, igual você me perguntou, né, esse transformador que você vai escolher, ele vai fazer a conversão do 13.8 Sim. para o 220, vamos supor, né, o monofásico, ou então 127 volts. Sim. Professor, então quer dizer que todo mundo, uma residência, um comércio pequeno ou um comércio, um atacadista gigantesco aí, o açaí, por exemplo, né? E sei lá, só frango, uma indústria gigantesca aí, utiliza a baixa tensão, todo e qualquer equipamento? Sim. Só para você ter uma ideia, eu não fiz o eletrotécnico. O meu segundo grau, porque tem um eletrotécnico concomitante. Tem um eletrotécnico igual vocês faz, né? Eu não sei qual que é o de vocês aí. Tem um que depois que você termina o segundo grau, você já está habilitado para fazer o eletrotécnico. Esse é o normalzão. E tem Segundo grau? uns que você faz ele concomitante. Professor, o que que é isso? Concomitante. Você faz ao mesmo tempo. Você faz, geralmente aqui, antigamente chamava Cefet, né? Escola Técnica. Não. Hoje em dia a gente conhece como Instituto Federal, Isso mesmo. né? Aí tem os IF, aí tem o Instituto Federal Normal e tem o IF, por exemplo, em regiões mais afastadas. Aí tem aqui, por exemplo, tem o IF Goiano, lá de Trindade, né? A cidade aqui próxima. Então, as antigas escolas, alguns locais ainda chama Cefet, né? Então, aí que começou, se eu não me engano, no Senai, o SESI, né? Por exemplo, o SESI, a indústria, o SESI, ele cuida, né, da parte desde o pré, né, até o terceiro ano do segundo grau. Aí já o Senai já começa nos cursos técnicos, né? Cursos profissionalizantes de eletricista e também, né, os cursos superiores, pós-graduações, né? Então é a parte mais da indústria, desde o técnico até as graduações e pós-graduações, né? Então, esse concomitante você faz ao mesmo tempo. Eu já dei aula para a turma que de manhã fazia, por exemplo, o primeiro ano do segundo grau e de tarde fazia o técnico, né, o eletrotécnico ou o técnico eletromecânico, né, e depende do curso, né, e fazia eles ao mesmo tempo, nos mesmos moldes que era feito antigamente, até hoje é feito, né, o que hoje a gente chama de Instituto Federal, né. Então, eu, como eu fiz aí, quem não fazia o segundo grau técnico, fazia o chamado colegial. Não sei nem se esse é o nome atual agora, né? Professor, então quer dizer que você, quando começou a fazer engenharia elétrica, você fez o segundo grau normal, que chama, né? O colegial, né? Então, as minhas perguntas, toda vez que eu perguntava lá, o povo ria, porque a maioria que estudava na Católica já tinha feito escola técnica, né? O técnico segundo grau. Então, eles já estavam 1000 anos na minha frente. Eu não sabia o que que era esse negócio aí de correção de fator de potência. Para entrar na minha cabeça, mas que negócio é esse? Usar a trigonometria, né? O que que é esse negócio de potência aparente, né? Porque na minha cabeça, potência é o quê? É watts, né? Não é volt, ampere. Volt
né? Volt é tensão e ampere é corrente. Ó, como é que junta tudo isso? Aí foi que o professor explicou, né? Que, não, lembra lá da fórmula? A fórmula é tensão multiplicada pela corrente, né? No caso de potência elétrica. Como existe esse efeito, né? A energia magnetizante que ela é injetada no sistema e distorce a onda senoidal, né? Que é criada, você tem um consumo de energia no barramento, você tem picos de tensão também no barramento. Você tem efeito, chamado de efeito capacitivo, a gente vai ver isso lá em instalações elétricas, eu comento isso, né? Instalações elétricas do sistema elétrico de potência, ou CEP com S, né? Eu vou explicar para vocês os efeitos. Existe o efeito clássico, que é de queda de tensão, né? Aí, né, quanto maior o circuito, né, maior o cabo, né, as linhas de transmissão andam por quilômetros, né, maior é a queda de tensão, ou seja, a tensão vai diminuindo. Aí, professor, é só meter transformador, né, no meio lá das linhas de transmissão, na forma de uma subestação que é suave, sus. Não, beleza, é. Mas existe essa energia magnetizante, ela vai impregnando nos barramentos, ela vai o quê? Ela injetando esses picos de tensão aqui, ó, esses picos de tensão aí, e a chave fusível, né, o elo fusível das chaves fusíveis, dos tipos de chave fusível que existe no sistema elétrico de potência, eles entendem aquilo como o quê? Como um, uma Surto, no uma caso, um surto. sobretensão, né? O que a gente chama, né, grosseiramente de surto. É um surto, né? Ou Isso. seja, uma elevação, né? Então, aí que os técnicos começaram a pensar. Beleza, potência, a unidade é watts, porém, potência é a mesma coisa pela fórmula, né? É um multiplicado pelo outro, é igual a volt amperes. Daí, para eles diferenciar nessa potência aparente ou potência total, eles modificaram a unidade de medida para volt ampere. Por isso que na hora que você entra lá, você vê lá na IHM de um equipamento, né? Por exemplo, do equipamento lá do banco de capacitor, né? Aí você clica lá, aí coloca lá para mostrar o fator de potência, né? Que lá na EHM está escrito FP. Alguns modelos mais antigos, aparece o desenho de um ângulo mesmo. Aí quando você vê o ângulo, aí você lembra, é o cosseno de θ, né? É o ângulo do que forma o triângulo retângulo, né? Entre a potência aparente e a potência ativa. Alguns equipamentos ele mostra um ângulo lá e mostra um valor, né? Entre 0 e 1, né? O 1 seria o perfeito, né? Quanto mais próximo de zero, mais o quê? Mais energia magnetizante do sistema, né? Mais esse triângulo retângulo aqui, ó, ele vai tender a se transformar em um retângulo. E é o pior cenário, né? É o pior cenário. Imagina você transportar energia, né, de uma hidrelétrica para uma cidade aí, por exemplo, e aí a energia ser consumida em todo o sistema. Existe esse efeito, né, que injeta, né, a energia magnetizante, ela cria essa distorção, esses picos, e ao mesmo tempo, essa distância aí, ela gera um efeito capacitivo. É como não, né? É semelhante, né? Eu estou fazendo uma comparação, né? Eu fui redundante. É como se você formasse um capacitor entre a linha de transmissão que tá indo nas várias, né, estruturas, né, e o chão, né? Existe um trabalho, vocês vão ver mais para frente aí, que é chamado de limpeza de faixa de servidão, que literalmente você pega esse serviço e o pessoal vai capinar, vai roçar embaixo da linha de transmissão para manter a linha o quê? Toda, né, a distância entre o cabo e a distância entre o chão uniforme, regular, a mesma distância. Imagina, aí a pastagem começa a crescer, uma árvore, aí vai que tem um pinheiro lá embaixo, lá. Esse pinheiro vai chegar loguinho lá, aqueles pinheiros bem antigão, né? Vai chegar logo lá
um caso extremo, né, ele vai chegar lá na linha, né? E ele vai diminuir esse gap, né, esse espaço entre a linha e o chão que fica aqui embaixo aqui, né? Isso é péssimo. Aí quanto mais longe a linha, né, mais longe eu vou levar essa energia, esse efeito capacitivo ele vai aumentando. E professor, aí ferrou, né? Então, esse efeito, olha como que é louco, né? Eu injeto capacitores, né? Eu instalo capacitores para tirar essa energia magnetizante, mas ao mesmo tempo eu gero uma capacitância ao longo da linha. Essa capacitância que é retirada pelo banco de capacitor é essa energia magnética, esses picos de tensão que é retirado pelo capacitor, isso é retirado lá na fonte, é retirado lá no gerador, né, no gerador que está convertendo energia mecânica em energia elétrica e no cliente, né, que ele tem uma máquina elétrica, tem um motor, né, e esse motor ali funcionando, ele vai injetando essa energia, esse pico, né, localmente. Ele vai chegar ali próximo, por isso que ele pode queimar, né, os equipamentos, ele gera distúrbio na rede, mas ele gera distúrbio ali, ó, localmente, ali próximo, né, ali nos circuitos ao derredor dele, né, principalmente onde ficam as indústrias, né, que as indústrias, aqui em Goiânia tem o polo industrial, né, ou seja, tem a Gerdau, tem a fábrica da Pampers, tem construtoras lá que constrói perfis metálicos e tal, né? Imagine o quanto de energia reativa, né, de pico de tensão que vai ser injetado nos barramentos que ficam ali próximo. Essa energia, né, que o banco de capacitor retira, ela é gerada localmente, aí eles resolvem essa parada ali no local. Ou seja, lá na geradora de energia e nos clientes. Por isso que os clientes têm que o quê? Tem que instalar o banco de capacitor para retirar essa energia. Agora, a capacitância que é criada ao longo da linha, né, que ela vai mais longe, né? E por que que ela vai mais longe? Porque quanto maior a distância, essa capacitância ela vai aumentando, esse acúmulo de carga ele vai aumentando. Aí para eu retirar essa capacitância ao longo da linha, né? O banco de capacitor é a solução para o quê? Para retirar a energia magnetizante, né? No ponto onde está sendo criado ali ao derredor, né? No gerador, na geração de energia e em cada cliente que eu utilizo, né? Os vários motores elétricos, né? Agora, para eu tirar ao longo da linha, eu vou instalar o que é chamado de reator, né? Na verdade, ele é um transformador de potência. Assim, construtivamente, né? É isso aqui, ó. Ah, não, não tá aqui, não. É porque eu esqueci que eu tô no computador diferente aqui, pessoal. Vou ficar devendo. Professor, essa energia reativa, independente Sim. do tamanho do trafo, se for um trafo de 12,5, mesmo que ele tenha motores aí de eletromagnéticos, ele cria essa energia reativa? Por exemplo, o próprio transformador, né? Sim. O transformador, eles chamam de máquina estática, né? O motor é máquina rotativa, né? Porque ele gira, né? Se você for pegar o pé da letra lá nos livros lá de eletrotécnica e de elétrica, eles chamam o transformador e o motor também de transdutor. Professor, o que que é isso? É de comer ou passar no cabelo? O transdutor, o que que ele é? Ele é uma máquina que transforma um tipo de energia em outra. E boiei, professor. Não, é o seguinte, o transformador não é um enrolamento, né? Deixa eu ativar aqui, ó. Transformador, ele tem um enrolamento do primário, ó, Das espirais, né? e tem o enrolamento do secundário. Sim. Daí, ele vai ter o núcleo, né? O núcleo aqui. Aí, esse núcleo é justamente para a energia magnetizante ela conseguir, porque essa máquina aqui, o transformador, ele precisa dela para fazer essa conversão. Porque você tem o condutor energizado. Quando eu falo energizado, não quer dizer que tem corrente nele propriamente dito, não, viu? Quer dizer que
ele tem energia, né? Que se eu quiser fechar o circuito, ou seja, ligar algum equipamento, eu ligo e ele, aí sim, quando eu ligo, eu tenho corrente elétrica. Independente se ele tem corrente elétrica ou não, ele está com potencial elétrico aqui, ó. Aí quando ele tem esse potencial elétrico e ele é alternado, né? Sim. Ele vai o quê? Criar Criar um campo negativo. eletromagnético, e aí essa armadura é justamente para esse campo eletromagnético ele andar certinho em cada placa aqui, ó. Aí gera um campo eletromagnético uniforme. Aí pensa, eu tenho energia potencial, né? Até lá no livro está escrito que potencial elétrico, né? O DDP é a força que impulsiona os elétricos, os elétrons, né? Eu discordo um pouco, viu? Mas enfim, né? O pessoal, não vou brigar agora, não vou querer brigar agora com o pessoal da física, né? Mas o potencial é porque quando eu falo que ele é a força que impulsiona os elétrons, não dá ideia, você não imagina alguém empurrando os elétrons? Você não imagina isso? Sim. Só que eu tenho que falar que é a força ou a energia potencial que impulsiona, porque ela pode empurrar esses elétrons ou não. Quando eu falo que é a força que empurra os elétrons, eu estou dizendo que ela já está empurrando. E se ela já está empurrando os elétrons, eu chamo isso o quê? De corrente elétrica, né? É por isso que eu não concordo muito com esse termo, né? Então, a energia potencial, né? Ela tem o potencial de criar corrente elétrica, mas de fato ela não está criando, ela está o quê? A vazio, o que eu falei no início da aula, né? Ah, professor, entendi. Então ela tá transformando o potencial elétrico, ou seja, a voltagem, né? Aí vamos supor, isso aqui é o primário do transformador, né? Então ele é aí por isso que eles chamam de transdutor, né? Ele está transformando os 13.800, né? Sim. Reduzindo. É quilo, né? Kilovolt. Em 220. Então, ela é energia potencial desse lado, depois ela vai virar energia magnetizante. O transdutor é sempre isso. Então o transformador ele é um transdutor. Ele transforma a energia potencial elétrica, né, a tensão elétrica, em energia magnetizante. Na hora que ela viaja aqui na outra bobina, ele vai transformar novamente em energia potencial elétrica. Só que como ela tem menos enrolamentos, né? Lembra lá da relação, né? Ó, N1 é o número de voltas aí da espira, né? Do primário com secundário vai ser igual aqui, né? A tensão no primário dividido pela tensão no secundário. Aí a gente tem que lembrar de uma manha. Quando é corrente elétrica, elas são inversamente proporcionais, né? Que vai ser igual à corrente elétrica do secundário dividido pela corrente elétrica do primário. Então, nessa relação, então esse transdutor ele vai transformar, ou seja, aí por isso que eles falam que é transformador abaixador ou transformador elevador, né? No caso, né, do cliente, né, seja ele residencial, industrial, comercial, os equipamentos que ele utiliza são equipamentos ligados na baixa tensão, seja ele monofásico, seja ele bifásico ou trifásico. Aí como é que você vai descobrir o seu transformador, né? Beleza, professor, entendi. Eu sou o cliente acima do T4, né, do T5, lá ou era T4 lá, não me lembro de cabeça. Então, aqueles clientes que utilizam até o categoria T4 são os clientes que utilizam o transformador que fica na rua, da malha de distribuição, eles chamam disso, né? A malha de distribuição urbana. Ah, professor, então quer dizer que os transformadores que ficam na rua, eles servem para os clientes que são até categoria T4 ou T5. Isso mesmo. Que utiliza a energia direto da baixa tensão, direto do secundário do transformador. Acertou, miserável. Beleza. Não, agora eu estou entendendo, professor. Por eu ter
uma demanda muito grande, ou seja, eu ter muitos equipamentos e eu extrapolar a categoria T5, né, ou T4, aí eu vou precisar de um transformador próprio. Eu vou pegar a energia, né? Se eu pegar, por exemplo, um transformador de 75, ou um de 112,5, ou um de 150, aí geralmente toda concessionária tem uma tabela dessa daqui, ó. Ó, dimensionamento dos condutores de proteção geral em baixa tensão, ó, para transformadores trifásicos. Aí sempre é assim, ó, tensão de linha, né, que é entre fases, 380/220. Então quer dizer que o monofásico aqui é 220, né? O bifásico é 380, e se você multiplicar por raiz quadrada de 3, vai dar 660 ou 656. Aí você vai ver qual que é a sua potência, a sua carga instalada. Ó, vou pegar aqui vou pegar um exemplo aqui para gente. Se eu não me engano, eu tenho... Está aqui. O desenho que eu estava procurando era esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho o projeto aqui. Preciso de um projeto aqui, mas eu não estou achando ele. E vai fazer sentido para você. Deixa eu ver se eu já coloquei ele aqui. Não, não pus. Não, aqui não tá. Ah, achei aqui um. Aí vamos supor. Ó, lembra aqui, ó, que é aquele algoritmo, ó, cálculo de demanda, aí demanda de iluminação e tomadas e tal. Aí vamos supor, ó, que a demanda aqui, em vez de dar 42.800, dê... Vamos supor que ela dê, sei lá, 200 kVA de demanda. Você fez o projeto, pegou tudo que tem de iluminação, né? Iluminação, tomada de uso geral, chuveiro, ar-condicionado ou outras máquinas lá específicas, né? Motores, calculou tudo e deu 200 kVA de demanda, né? Aí, obviamente, você vai calcular, né? Fazer a nossa continha de padaria aqui. Aí, 200.000. Geralmente, deixa eu pôr em modo equação, que aí fica mais fácil pra gente. Então, ó, 200 kV, ó, dá 200.000, ó, mais 3 zeros. Aí, dividido, ó. Como é monofásico 220, aí sempre você pega o monofásico, aí você multiplica por raiz quadrada de 3, aí dá a tensão de duas fases, né? A tensão de linha. Aí o trifásico, você pega a tensão de linha e multiplica por raiz quadrada de 3, para gente o quê? Dimensionar, achar a corrente elétrica, né? Aí aqui, ó, a gente pega 380 vezes raiz quadrada de 3. Então, ó, para esse
né? Esse cliente hipotético que a gente criou aqui, ó, 200 kVA, deu uma corrente total aí, ó, de 303, né, amperes. Ah, beleza. Aí aqui, ó, tá vendo que a concessionária, toda concessionária, ela tem uma norma que tem esses valores aqui, ó. Aí nessa coluna, você está vendo que é a potência do transformador, aí é aqui que você vai escolher o transformador. Se a demanda dele deu 200 mil, né? Aí a corrente, você fazendo os cálculos, a corrente deu 303 amperes aproximadamente. Se eu fosse aproximar para nenhuma casa aqui, daria 304 já, né? Então, o transformador mais próximo, né? Sempre vai ser nesses modelos, ó, de 112,5 kV, 150, você vai encontrar na Eletroenergia, né? Na Transol, que eu sei que ela tem vários estados aí, né? 150, aí você vai encontrar o de 225. Você pode utilizar o de 225, só que você vai ter só 25 kVA de lambuja, né? Se você tiver uma expansão, aí é a hora que você conversa com o seu cliente, né? Fala, ó, eu posso pôr um transformador de 225 aí, mas só que você só vai ter a lambuja aí de 25 kVA. Ah, eu vou fazer uma expansão não sei quando e tal. Aí você fala, eu tenho as opções de colocar um trafo de 300, né? Ou um trafo de 500. Mas eu posso subir, eu posso pôr mais. Porém, aí já vai me sair mais caro. Por quê? Porque acima desse valor aqui, nenhuma loja que vende no mercado tem ele para pronta entrega. Ah, eu quero um de 700. Tem uma empresa aqui que chama Natusa, Natusa Energia. Eles fabricam transformadores tanto para clientes, né, para concessionária de energia, né, clientes industriais, e eles constroem o transformador que você quiser. Você quer um transformador para fazer teste em um laboratório? Eles vão lá e constroem. Aí, por exemplo, tem um shopping aqui que eles utilizam um transformador único de 750 volt-ampere de potência, né? Sempre, lembrando, volt-ampere, aí você lembra que é potência, né? Agora que você está acostumando com essa história aí de que volt-ampere junto, né? É potência aparente, né? A potência total. Aí você fala, ó, eu tenho, né? Eu posso pôr de 225, posso pôr de 300 ou de 500. Se o seu horizonte aí de crescimento for muito maior, aí a gente já tem que ver outras estratégias. Utilizar dois de 500, três de 500. As organizações Jaime Câmara aqui, né? A TV Anhanguera, utiliza três de 500 aqui em Goiânia, né? Então, aí você vai conversar com o cliente. Aí, por exemplo, vamos supor que, não vou crescer, vou continuar, não, faz esse mais barato aí. Aí você vai pegar um transformador de 225, aí você vai fazer uma RT, né? Um RT e um documento chamado liberação de carga. Essa liberação de carga é falando, ó, eu tenho um cliente, né? A Pableiras distribuição de alimentos, né? Você conhece a empresa Pableiras Distribuição? Eu acabei de inventar ela agora. Pableiras Distribuição de Alimentos, né? Com carga instalada de 200 kVA, né? Corrente elétrica tal, necessita, né? Eu, profissional, CFT número tal, estou requerendo aqui. Aí antigamente você fazia, né? Aí tem um documento que aí o dono da empresa ele passa os poderes para você, mas os poderes no sentido de você poder fazer o projeto e poder se responsabilizar, né? Porque às vezes antigamente não tinha isso, né? E aí o dono da empresa pegava e falava, mas eu não autorizei, né? Aí que essa historinha de eu não autorizei, não, faz o projeto aí. No Rio não, viu? Teve uma vez que eu vou te falar, você não vai acreditar, não. Ainda bem que tá gravando aqui, vai ficar para a história aí, dessa aula aqui. Eu cheguei no cliente, aí eu perguntando, né, os seus equipamentos e tal, eu tava lá dimensionando, né? Ele era um cliente de pequeno para médio, né? O cara tinha bastante dinheiro. Só que paciência ele não tinha, não. Você vai ter a máquina de corte assim, a máquina de dobra e tal. Aí ele falou assim, uai, peraí, mas eu tenho que falar tudo, eu tenho que falar potência. Eu falei, ó, preciso saber.
porque se eu não souber, eu vou dimensionar errado para você. Ah, mas você não é engenheiro? Você não é o fodão? Você não é engenheiro? Eu falei, sou, mas a gente precisa de saber, né? Saber a potência das suas máquinas, porque a partir da potência das suas máquinas, aí abri um projeto para ele. A partir das potências das suas máquinas, eu vou saber qual que é o fator, tem o fator de demanda, tem o fator de potência. Eu preciso saber isso. Aí sabe o que que ele falou? Não, faz o que seu coração mandar, né? Vou fazer igual aquele meme do John Travolta, né? Faz o que seu coração mandar, o que que é isso, né? Então, assim, a gente tem que procurar ter tato, né, com o cliente e tal, aí você precisa explicar. Eu falei para ele, ó, você não tem um... Porque ele cuidava de tudo, né? Ele comprava os equipamentos e tal. Ele, assim, ele não era, vamos dizer assim, técnico da área. Ele tinha, ele, né, como se diz, ele tinha a bala, né? E daí eu falei, não, ó, pega um encarregado seu aí eu vou fazer entrevista com ele, eu vou olhar os equipamentos lá e tal. Os equipamentos já estão lá na planta, já está tudo ok? Ou tem algum para chegar, né? Porque eu preciso necessariamente saber a potência de cada equipamento para eu poder dimensionar, para eu poder saber, através dos cálculos, qual que é o transformador ideal para você não gastar dinheiro à toa. Aí imagina, né? A carga dele é de 200, igual essa que eu simulei agora, e daí, não, um de 112,5 dá para utilizar, né? Então, né? A gente tem que ter essa visão. Beleza. Pedi o transformador de 225? Pedi. Antes da gente fechar aqui, que a gente passou um pouco do horário, mas tudo bem. Aqui o importante é vocês entenderem a lógica aqui. Aí na próxima aula a gente remata os cálculos aí, ó. Eu já até abri aqui, ó. Contrato, ó, CELG Grupo A. Vou pegar esse documento antigo. Aí, esse cliente aqui, ele vai assinar, vai lavrar um documento igual a esse. Por exemplo, eu, cliente, Ixi, parece que tá vazando aqui o... Dá uma mutada aí, pessoal. Tá vazando. Ah, não, agora melhorou. Então, eu tenho 200 kVA, escolhi um transformador de 225, fiz a RT de liberação de carga, entrei na concessionária local, no meu caso aqui seria a Equatorial, né? Beleza. Existe lá no drive deles, lá um documento igual a esse aqui, ó. A Equatorial, ó, a Companhia de Capital Aberto, aí, né, toda essa questão jurídica aqui. Esse contrato que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é um contrato, por quê? Primeiro, porque esse cliente, ele tem uma potência, ele tem uma carga alta, né? Carga instalada de 200 kVA. Não é um cliente residencial igual eu, né? Que é categoria, sei lá, M2, né? Monofásico categoria 2. Eu tenho uma geladeira, um roteador, uma TV que eu nunca ligo, que eu quase não estou em casa, né? Lâmpadas que eu acendo só de noite. Eu tenho pouca carga. Por eu ter pouca carga, por isso que eu utilizo o circuito da redistribuição da rua. Então, eu, Pablo, causo pouco impacto elétrico com a minha instalação. Agora, a Pableiras Distribuição, que é uma empresa de grande porte e tem um transformador de carga instalada ali, né, de demanda ali de 200 kVA, né, de potência aparente, eu provavelmente eu tenho um processo produtivo lá, eu produzo não sei quantas peças, né, 2 milhões de peças por hora, né, sei lá, dependendo aí do tipo de produção, né? Então, eu utilizo muita energia, eu utilizo muita, vamos dizer assim, potência, né? Que é o que, quando eu falo que eu utilizo muita energia, eu utilizo potência por um período de tempo longo. Por exemplo, atualmente, lá na minha casa agora, né? Agora minha irmã deve ter chegado lá. As luzes estão ligadas, sei lá, duas, três luzes ligadas e uma geladeira funcionando. Nem o roteador fica funcionando, né? Geralmente, quando minha irmã chega lá, ela coloca o roteador para funcionar, para ela acessar o Wi-Fi, né? Então,
eu tenho poucas cargas funcionando, né? E por períodos longos de tempo, eu também tenho poucas cargas, seja por curto período, seja um longo período. Agora, uma indústria, por exemplo, a Ambev aqui não para, gente. A Ambev aqui tem turno de manhã, turno de tarde, turno à noite, turno de madrugada, qualquer hora você tem lá, né? Ó, por exemplo, eu tenho um cunhado que ele é engenheiro de segurança do trabalho também, né? Engenheiro eletricista, e ele trabalha como engenheiro de segurança. Às vezes, ele tem que ir lá na Ambev, ou então lá na Heinz, né? Ele tem que pegar turnos à noite, porque chega funcionário que só trabalha à noite. Aí imagina, ele só trabalha de dia e o funcionário trabalha à noite, né? Como é que ele vai poder avaliar esse funcionário, dependendo, ou dar até treinamentos, né, na parte de segurança do trabalho, né? Ah, não, o técnico de segurança do trabalho dá treinamento, beleza, mas o engenheiro precisa lá estar também, né? Então, às vezes, ele faz turno à noite. Aí imagina, uma empresa que não para de produzir. Se eu não me engano, acho que a Cargill também produz 24 horas por dia. Então, eu preciso ter a certeza de que eu vou ter uma infraestrutura de distribuição que vai poder o quê? Entregar energia em tensão primária direto para esse cliente. Inclusive, eu tenho que ter certeza que eu vou entregar qualidade de serviço, né, para esse cliente. Daí eu formalizo um contrato. Se fosse um cliente até categoria T4, depois que ele faz a instalação na sua residência ou no seu pequeno comércio, ele liga, geralmente a concessionária tem um número 0800, você liga e fala, olha, eu no endereço tal aqui, né, rua tal, não sei o que, CEP tal, eu acabei de fazer a instalação elétrica de uma residência. E eu preciso, né, que ligue no sistema elétrico. Aí daí eles fazem um agendamento e vão fazer uma visita para você. Dependendo da visita, eles já fazem a ligação sua na hora. Coloca o seu medidor de energia, aí eles perguntam, e aí, medidor de energia já está lá? Geralmente você compra a caixa ali, né, monofásica ou polifásica, né? Coloca o poste ali, o ponto de entrada, né? O ramal, geralmente é ramal aéreo, né? Pelo menos aqui, né? Ramal aéreo, e daí você espera. Então é um 0800, você liga e eles falam, marca lá, ok, já leva o medidor de energia. Não que na indústria não leve, né? Leva também. Só que esse cliente, ele só vai pagar o que ele consome. Ah, professor, tem aquela tal de tarifa vermelha, né? Tarifa amarela. É outro encargo, né? Ah, professor, mas tem ICMS, tem PIS, tem isso. Mas basicamente tem iluminação pública, professor. Você esqueceu? Também tem. Mas são o quê? Taxas pequenas. Então, a grosso modo, um cliente até categoria T4, ele só paga o que ele consome. Agora, um cliente grande, ele tem que fazer um contrato de demanda que ele vai o quê? Prometer, como se diz, de pé junto, que vai utilizar essa carga aqui, ó. Ah, professor, entendi. Então ele vai fazer o quê? Na forma de contrato, né? Na forma do, como se diz, nos ditames aí da lei, né? Um contrato aqui, né? Com cláusula e tudo aqui, ó, tal. Porque esse contrato, ele tem força de lei, né? Então, por 12 meses, ele vai se comprometer a utilizar a demanda, sei lá, vamos supor que ele utiliza a máxima dele lá. Vamos supor que por algum motivo eu utilizo um transformador aqui, ó. Vamos supor que eu escolhi, né, para minha planta, eu escolhi um transformador de 300. Mas na verdade, eu só tenho 200. Então 100 vai ficar ocioso. Aí o que que eu faço? Nesse contrato eu falo, olha, eu quero um transformador de 300, porém, eu atualmente, na minha planta, só utiliza
né, a potência aí de 200 kVA. Aí o que que a concessionária faz? Aí ela faz um cálculo, uma regra de 3, aí vê lá. Aí vamos supor que é relacionada, tô chutando aqui, viu? 70% da planta aqui. Então, 70% da demanda, 200, né? Isso eu tô chutando, viu? Nem fiz o cálculo aqui. 200 kVA, eu me comprometo a utilizar essa demanda por 12 meses. Porque aí a concessionária local, ela vai garantir que os 200 vai ser fornecido, vai chegar para ele durante os 12 ciclos, durante os 12 meses. Aí, se depois dos 12 meses eu quiser, não, ó, já comprei uma máquina a mais, já comecei a fazer negociação com algumas empresas aí, né? O meu comprador aqui está conseguindo, né? Tem um comprador, tem o pessoal das vendas, né? Está conseguindo fazer mais novos negócios aí, né? Não, beleza. Eu preciso aumentar essa porcentagem, sei lá, para 80%. Aí você vai e altera o contrato aqui. Então, esse contrato aqui, ele vai ter um valor fixo, né? Igual lá na aula rápida que eu ministrei para vocês, né? Eu chutei lá um valor de 10 mil reais. Então, se tudo der certo, se eu só gastar a porcentagem que eu me comprometi com o contrato de demanda, beleza? Se eu só gastar essa quantidade aí de potência que eu me comprometi no mês, se eu fizer a correção do fator de potência, também tem isso, né? Tirando a energia magnetizante, né? Eu tenho muitas máquinas elétricas em modo motor, ou seja, eu tenho muito motor elétrico, né? Que tá as esteiras, as esteiras lá do processo produtivo, né? O motor de passo também, né? Eu tenho, né, esses vários tipos de máquina elétrica escondidas dentro do processo produtivo. Eu tenho os robôs, os braços mecânicos lá que cuidam de uma parte de montagem eletromecânica, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, basicamente, são motores aí. Então, com certeza, eu vou injetar o quê? Eu vou injetar energia magnetizante nesse sistema. Se eu vou injetar energia magnetizante no sistema, então eu vou contratar alguém, né, para fazer a correção do fator de potência, instalar um banco de capacitor nessa indústria minha. Professor, entendi. E é aí que você vai, né? É aí que a gente vai fazer a correção do fator de potência. Eu me estendi um pouco mais aqui, pessoal. Vou, né, parar aqui. Aí na nossa próxima aula, que vai ser a. Deixa eu ter certeza aqui para não falar bobeira. Só um minutinho aqui, pessoal. Pois não? Só um minutinho, galera. Vai ser a última. Aí a gente fecha esse assunto. Eu tiro a dúvida, eu não sei se algum de vocês aí que tá online aí fez algum exercício, né? Já fez algum exercício, aí eu tiro a dúvida se houver mais aí. Aí a gente continua essa história aqui até vocês entenderem. Mas como diz lá como diz aquele youtuber lá, você pegou a visão, né? Você entendeu como é que é. Não, eu tenho que olhar na nova técnica de distribuição, eu tenho que ver numa tabela padrão aí, beleza? Tranquilo, professor. Parar aqui de compartilhar, só parar a gravação.